Olá a todos, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Júnior. Eu vim hoje aqui trazer uma pequena reflexão sobre a Páscoa, essa data tão importante, tão comemorada pelo Ocidente, né, do mundo todo. E eu queria trazer uma pequena reflexão sobre o que de fato é a Páscoa, sobre o que de fato significa essa mensagem no calendário. O que de fato é a Páscoa? Qual o seu objetivo? No que influencia sobre nossas vidas, como cristãos principalmente? Para a gente entendermos melhor essa data, é bom a gente ir para a definição da palavra. Porque a palavra Páscoa, ela significa passar por cima. Isso que significa Páscoa no original, é passar por cima. A Páscoa o centro da Páscoa é Jesus, o centro dela é Cristo. Mas para eu entender o que foi que Jesus fez, a Páscoa cristã, eu tenho que voltar à Páscoa judaica. Eu tenho que entender o que significou a Páscoa lá no início, lá no Egito. Foi onde surgiu a primeira Páscoa, foi onde surgiu o significado de Páscoa, que é passar por cima. Isso apontava para Jesus. Mas para mim entender o que Jesus fez, eu tenho que voltar a essa Páscoa lá do início, lá de Israel, quando estava saindo do Egito. Amém? Só constatando logo que Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem chocolate, não tem nada a ver também com Páscoa. O coelho não tem nada a ver com Páscoa também. Mas não é pecado comer chocolate, não é pecado comer ovo da Páscoa. Não há pecado nenhum nisso, apenas cultural. Mas isso não vai afetar em nada na sua vida espiritual, nem para melhor, nem para pior. Amém? Então vamos lá. Eu queria começar aqui com um texto, que é aonde começa a Páscoa de fato, que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, depois vou ler o versículo 12 também, 13 também. Capítulo 12, versículo 7, versículo 12, versículo 13. Amém? Vamos lá ler juntamente comigo. Diz assim, ó: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Vamos ler agora o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue, o sangue do versículo 7, por cima, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, olha o sangue de novo, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí a primeira parte do versículo 14, não precisa o versículo 14 inteiro, só a primeira parte. Diz assim, ó: E este dia vos será por memória. Decore bem esse versículo e essa primeira parte do 14 do capítulo 12 de Êxodo. E este dia vos será por memória. Veja bem, para a gente entender um pouco sobre a questão da Páscoa hoje, voltamos aqui na questão da Páscoa judaica. Deus estava colocando as pragas sobre o Egito, estava castigando o Egito para tirar o povo seu que estava no Egito, para levar para uma terra que manava leite e mel, que é Canaã. Deus ele lançou 10 pragas sobre o Egito. A última praga era a praga da mortandade dos primogênitos. Todos os primogênitos de homens e de animais iriam morrer por causa desse último castigo, porque o faraó não queria libertar o povo. Então Deus ele marca um dia, ele avisa o povo e ele diz assim: olha, eu vou passar a meia-noite e eu quero que vocês celebrem esse dia, porque é esse dia que eu vou tirar vocês do Egito. Vocês vão matar um cordeiro em sacrifício para mim, vão comer a carne desses cordeiros assadas, não era nem cozida, era assada, e com o sangue desses cordeiros, vocês vão pintar a porta
da casa de vocês. Aí eu passarei, quando ele fala ele, é o anjo do Senhor que viria matar, literalmente, os primogênitos. Primogênito é o primeiro nascido, né? O primeiro nascido, seja de ser humano ou de animais. Aí ele diz, ó, quando o anjo passar, ou seja, quando eu passar, que ele usa a palavra eu, pelo Egito à meia-noite, eu vou passar de casa em casa, e a casa que eu passar e não houver o sangue do cordeiro, eu entrarei e matarei o primogênito. Isso foi a promessa que o Senhor fez. Todos os primogênitos iriam morrer se nas suas casas não tivesse lá nos umbrais, na porta, se não tivesse a marca do sangue do cordeiro. Se um judeu bobeasse, se um judeu falhasse e esquecesse ou não tivesse na sua casa o sinal da marca do sangue do cordeiro, como está aqui no versículo 13, o Senhor entraria e mataria o seu primogênito, por mais que fosse judeu, por mais que fosse povo seu. O negócio é bem sério. Se um egípcio, que não era judeu, que não era povo de Deus, se um egípcio cresce no Senhor, se convertesse a Deus, e ele acreditasse também que se colocasse o sangue na porta da sua casa, ele também ia ser livrado. Também ia ser livrado. Porque o que vale não é nem se dizer ser de Deus. O que vale é ter a marca do sangue do cordeiro na sua casa. E a gente sabe que nos dias de hoje, casa simboliza eu mesmo. Não é nem a parede, a telha, não. O simbolismo de casa hoje é o ser humano. A Bíblia vai dizer que Deus deixou de morar em templos para morar no ser humano, que é a casa dele, é o ser humano. Então, essa era a Páscoa original. Era quando Deus desce até o Egito, o anjo vem e passa por cima das casas que tem a marca do sangue do cordeiro. O que livrava o povo era a marca do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro é que livrava o povo. Então ele desce, quando ele chega numa casa tem a marca do sangue, ele passa por cima. Ele chega lá na frente, passa por outra casa e tem a marca do sangue do cordeiro, ele passa por cima. Daí vem o nome Páscoa, que significa pachar, do hebraico, que é passar por cima. Isso é a verdadeira Páscoa. Essa foi a primeira celebração da Páscoa no mundo, que é a Páscoa judaica. Até hoje o judeu comemora essa Páscoa. Ela tem uma diferenciação para nós cristãos, porque quando Jesus ele vem à Terra, ele também comemora a Páscoa, porque a Páscoa era para ser comemorada diretamente, perpetuamente. Lembra do versículo 14 que eu li? Que esse dia seja por memorial, lembrar, fazer e celebrar pelo que o Senhor fez. E foi a partir daquele dia que o povo sai do Egito em rumo a Canaã. Ali sai e o Senhor liberta de vez o povo. Quando Jesus vem à Terra, Jesus também comemora a Páscoa judaica, porque Jesus era um judeu. Um bom judeu comemora as festas de Israel. E uma delas, a principal, era a Páscoa. E aí Jesus estava comemorando a Páscoa, que era todo ano, uma vez por ano eles comemorariam a Páscoa, a maior festa judaica. Jesus comemora a Páscoa. E ele comemora a Páscoa numa quinta-feira. E nessa quinta-feira, logo depois de ter ceiado, que eles se juntavam, fazer aquela ceia com os seus amigos, no caso dele com os discípulos, ele faz essa ceia e logo em breve, após a ceia, ele é preso. Lembra que ele vai para o monte e ele é preso lá. Judas vem junto com os soldados romanos, alguns judeus, e levam Jesus preso. Isso na quinta-feira, à noite. Quando é sexta-feira de manhã, vai ter o julgamento dele, ele vai para Pilatos, depois ele volta para o governador Herodes, faz aquela transição toda, é levado à cruz de manhã. Sofre chicoteado, blasfemado, vai até às 3 da tarde e aí ele morre na sexta-feira. Porque para a Páscoa ser verdadeira, no calendário judaico, era necessário que um cordeiro morresse para levar o pecado do povo. Então Jesus é esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que o próprio Deus mandou para ser sacrificado ao nosso favor. Trazendo para os nossos dias, o Egito representa o mundo, representa a imoralidade, representa
a maldade, tudo que há de engano, tudo que não há Deus é representado, simbolizado pelo Egito. Hoje, nós estávamos no Egito. Quando Jesus se entrega como Cordeiro de Deus, faz o sacrifício, quando eu aceito esse sacrifício na minha vida, então automaticamente eu sou liberto do Egito e trazido para o mundo de Deus para receber a Canaã. A Canaã que agora não é mais uma terra de chão, uma terra comum, terra literal, mas a Canaã que desce do céu, que justamente é o céu. Nós que hoje fomos libertos do Egito, nós estamos numa terra em transição, caminhando com o passaporte garantido para irmos morar no céu, que é a Canaã que vem do céu. Jesus é hoje a nossa Páscoa. A minha Páscoa hoje é Cristo Jesus. Eu tenho hoje que celebrar isso não apenas um dia no ano, numa data certa. Não é ruim, não é pecado comemorar a Páscoa nessa época, porque essa época é uma época mais dos católicos. Mas para o evangélico também não se torna errado comemorar nessa época. Mas no entanto que a gente entenda o verdadeiro simbolismo da Páscoa. E a Páscoa de verdade, de fato, ela deve ser celebrada, comemorada todos os dias. Todos os dias. Isso quando nós olharmos em 1 Coríntios. Vamos agora para o Novo Testamento. 1 Coríntios 11, 23, que é um texto bastante conhecido. Está aqui 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Veja só que hoje a Páscoa representa uma memorização daquilo que Jesus fez, mas indo para o futuro, porque até que ele venha. Ela tem um simbolismo no passado, no presente e no futuro. Isso é a Páscoa de hoje. Por isso que ele fala em memória de mim. Lembra lá no começo que eu falei que esse dia seja para a memória, um dia memorial, para lembrar, para estar na nossa mente que um dia nós estivemos no Egito. Mas glória a Deus que hoje nós vamos morar na Canaã celestial. Então as histórias, elas se parecem, elas são semelhantes. A do Egito, a Páscoa judaica e hoje a Páscoa cristã. Hoje Jesus é a minha Páscoa. E hoje nós estávamos no Egito, fomos libertos para morar com ele no céu. Glória a Deus, que a Páscoa do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e espero que esse vídeo sirva de edificação para que você venha ter a Páscoa não apenas como um calendário, não apenas como algo que todo ano você deixou de comer carne, você só come peixe, ou só queijo, ou só vinho, não, mas que seja algo profundo, para a gente entender o sacrifício de Jesus e que essa Páscoa que eu passar por cima, que é na verdade o Egito em que nós estávamos, que nós fomos libertos desse Egito, e que o inimigo do mal, quando ele nos vê, ele não pode nos tocar, porque nós temos hoje a marca do sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então quando ele nos vê, ele é obrigado a passar por cima, mas não entrar em nossas vidas, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Veja como é interessante e é formidável a palavra do Senhor. Amém? Espero ter ajudado e que o Senhor seja glorificado e que os irmãos tenham a paz e entendam esse verdadeiro significado da Páscoa. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém.